Olá. Valores nas notícias, patrimonialismo e direitos sociais. Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior em nível de doutorado sobre como o jornalismo trata a questão da comunicação governamental. Neste trabalho aparece o problema dos direitos sociais, como veremos ao longo desta apresentação. Em 1979, Gans identificou valores duradouros que os jornalistas carregam na prática profissional. Esses valores conduzem à produção noticiosa, orientando os jornalistas sobre o que é publicável ou não. O jornalismo objetivo, condicionado a valores como imparcialidade, neutralidade e compromisso com a verdade, disciplinou a praxis profissional e se normatizou como um modelo, junto com valores éticos compartilhados e convenções. Os valores constituem um mapa cultural da sociedade, como nos diria Stuart Hall, envolvendo determinada concepção de mundo, a dos jornalistas, o que se reflete na própria sociedade. Ao estudar a notícia em 4 veículos na década de 1970, Gans identificou nas notícias 2 tipos de valor: os valores tópicos e os valores duradouros. Os primeiros seriam opiniões expressas sobre atividades do momento, seriam valores efêmeros, enquanto os valores duradouros se definiriam como aqueles que se mantêm por longo tempo. O etnocentrismo, a democracia altruísta, o capitalismo responsável, o pastoralismo, o individualismo e a moderação foram valores de longa duração apontados por Gans em sua pesquisa nas notícias na sociedade norte-americana. Esses valores revelam não simplesmente o entendimento que os jornalistas têm de como o mundo funciona, mas também sugerem uma concepção de como o mundo deveria funcionar. Eles são julgamentos exógenos ao campo profissional que se integram ao jornalismo, demarcando e dotando de significado a seleção dos fatos nos veículos de comunicação. No Brasil, infelizmente, não cultuamos o ideal de uma democracia altruísta e de capitalismo responsável, como acontece na sociedade americana. Como diria também Gans. Na lógica capitalista brasileira, o sistema patrimonial se caracteriza mais pela confusão do público com o privado, do uso pessoal e coletivo das instituições públicas para o benefício privado, dos interesses individuais de uma coletividade em um contexto de valorização e exaltação da iniciativa e de dogmas privados. Com isso, destacam-se o patrimonialismo no sentido que Weber lhe atribuiu. O patrimonialismo seria toda dominação tradicional, e essa dominação externamente se manifesta pelo poder do senhor patrimonial, apoiado em guardas pessoais, ou, no caso do Brasil, os feitores e escravos, que são muitas vezes marcados a ferro, colonos ou súditos forçados. Sugerindo um trabalho em sintonia, os veículos de comunicação brasileiros desenvolvem pautas que prestigiam a competência de setores privados, ao mesmo tempo em que inferiorizam as instituições públicas a partir de uma dicotomia entre eficiência e ineficiência, individualidade e coletividade, moderno e antiquado. Nossa investigação foi feita nos 2 maiores jornais do Brasil, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, durante um mês, em agosto de 2017, e esse mês foi escolhido por sorteio. A proposta seria compreender como aparece um valor de longa duração entre os acontecimentos noticiáveis, a submissão da coisa pública ao domínio privado. Isso faz com que prevaleçam visões particulares e especiais dos acontecimentos. Este tema tem a ver com a estruturação da sociedade brasileira e como
se desenvolve a luta de classes no país. Nosso corpus foi constituído de 56 notícias da editoria de economia nesses dois jornais. Identificou-se um valor público-privado, ou melhor, privado-público, em 24 dias na Folha de São Paulo e em 26 dias no Globo. Em maioria, nos cadernos que cobrem economia, o valor privado-público entrelaça a agenda política e a agenda nacional em uma incidência que reafirma sua importância como um dos valores que moldam o que é noticiável no Brasil. O tema dá-nos pistas de como se estruturou a nossa sociedade, e isso tem relação com o que acontece até hoje. As matérias encontradas nesta pesquisa destacam o processo de privatizações e concessões e depreciam o uso de recursos públicos em investimentos de infraestrutura e no financiamento de direitos e garantias individuais. O nosso resultado sugere que o olhar privatista é um valor duradouro no jornalismo brasileiro, e ele estampa 75% das capas das edições pesquisadas, mesmo em artigos referentes a política, governo e finanças. Reproduzindo informações oficiais, quando não divulgando balanços de um programa ou de uma empresa estatal, os veículos analisados funcionam como legitimadores da agenda do governo federal, que se alinha ao mercado financeiro. Preconizam a redução do tamanho do Estado em um discurso de eficiência e modernização das instituições públicas por intermédio da iniciativa privada. Concluindo, em meio à crise econômica e ao rombo fiscal, os ideais de um sistema privado eficiente e competente se transportam ao discurso oficial, via organizações jornalísticas, e isso autoriza a redução de investimentos e direitos sociais e pretensamente resolveria o problema de caixa brasileiro. O discurso da mídia parece, assim, ignorar reformas que poderiam desagradar a elite política e econômica. Naturalizado e incorporado como verdade objetiva, a sobrevalorização do privado enquadra-se como um ponto de vista único, desqualificando a pluralidade de vozes e perspectivas que os veículos de comunicação deveriam perseguir. Ao contrário, com essas atitudes, autorizam a construção de notícias baseadas apenas em fontes oficiais, em especialistas do mercado financeiro e atores de alto escalão dos governos. Mostramos, assim, que, por meio das notícias, continua acirrado um panorama de desigualdades sociais que, a continuar, este cenário não tende a apresentar mudanças no curto prazo no Brasil. Muito obrigada. Agradecemos também a organização da conferência.